Olá pessoas, tudo bem com vocês? E na aula de hoje nós vamos estudar um pouco o que foi o movimento iluminista e o que é que esse movimento ele significa, né? Pelo próprio nome, iluminismo, a gente consegue fazer uma alusão a iluminar, a trazer a luz, a despertar da escuridão. E o que seria de fato essa escuridão que a sociedade vivia naquela época? Bem, o iluminismo ele surge com a ideia de fazer a mudança em três áreas da sociedade, né? Que é a área social, a área política e a área econômica. E eles davam uma grande valorização ao pensamento, mas não é qualquer pensamento. Esse pensamento é um pensamento associado à razão. E essa razão justamente é a capacidade crítica e reflexiva do ato de pensar. Não é pensar por pensar, mas ir além desse pensamento. Esse movimento ele surge no século XVIII na Europa, certo? Então vamos lá. O que é que desencadeou o iluminismo? Naquela época, a igreja ela tinha um grande controle sobre a sociedade. Não somente a igreja, mas também existiam os absolutistas, que eram os monarcas, e eles acabavam impondo à sociedade várias coisas que faziam com que eles ficassem em situações precárias. Então aqui eu trouxe uma charge para contextualizar com os dias atuais, que é o seguinte, ó, temos aqui o pastor, e ele fala, irmão, o Senhor me revelou que este seu dente de ouro deve ser ofertado para a nossa igreja. Do outro lado, temos outra charge falando o seguinte, estou fantasiado de gastos públicos. E aí o bobo da corte fala, e eu de povo brasileiro. Então nós já conseguimos ver que mesmo o iluminismo tendo acontecido há muito tempo atrás, algumas dessas coisas são presentes na nossa sociedade, certo? Cada um tem a sua religião, cada um tem a sua forma de se expressar, de expressar a sua fé, mas o que nós não podemos permitir é que a religião ela continue fazendo parte do Estado e da política. Foi um dos movimentos que o iluminismo proporcionou para a sociedade. Foi justamente separar Estado de religião, porque religião é uma coisa íntima de cada um. Já o Estado e a política, eles se relacionam com a sociedade no geral, certo? E aqui essa terceira imagem, ela justamente demonstra esses monarcas, certo? Como eles nomeavam os nobres, como eles eram detentores do poder, de todo o poder daquela época, ou seja, eles eram absolutistas. Então, qual era a relação entre eles, né? O rei estava no topo da pirâmide, em segundo vinha o clero, depois a nobreza e depois os servos. Mas a gente precisa perceber o seguinte, essa parte de nobreza e servos, vocês podem ver que se dividiam, né, em burgueses, comerciantes, artesãos e camponeses. Então, quando a gente fala de iluminismo, a gente tem que entender que foi uma revolta do povo contra o regime. Então, as pessoas comuns, os civis, aquelas pessoas que estavam em situação precária, elas perceberam aquela situação, se juntaram e fizeram esse movimento. E a gente entra para falar dos déspotas esclarecidos. E quem eram esses déspotas, né? Esses absolutistas, eles não queriam perder o poder. E eles fariam de tudo para não perder esse poder. Aliás, quem é que quer perder a mamata, não é? Então, eles fizeram o seguinte. Olha, nós não somos totalmente contra o iluminismo. Vamos pegar algumas das suas ideias, avaliar e colocar algumas em prática. E vocês vão nos permitir continuar no poder, porque, aliás, estamos lhe ajudando. Então, esses déspotas, eles faziam de tudo para manter a sua governabilidade, inclusive se aliar com aqueles que um dia eles chamaram de inimigos. Qualquer semelhança com a atualidade não é mera coincidência, certo? Hoje em dia, nós podemos perceber claramente também que alguns políticos ainda continuam mantendo esse sistema, né, de governabilidade, em que eles preferem se aliar ao que eles chamavam de inimigos ou se aliar a classes mais corruptas da política para conseguir manter o seu poder. Então a gente percebe que isso ainda é latente na nossa sociedade, isso ainda acontece. Então, qual era a relação que existia naquela época, né? A religião, não existia liberdade religiosa, os cidadãos eram induzidos a crer na religião única do Estado, né? Então qualquer outra forma de expressão da fé ou da religião era proibida pela Igreja Católica, então existia um grande preconceito com os outros tipos de religião, certo? O absolutismo, ele garantia poderes ilimitados a seus governantes. Então, esses monarcas absolutistas foram um dos grandes alvos do movimento, né? Porque eles precisavam de liberdade para manifestar-se, precisavam de liberdade para falar o que queriam. E para que isso acontecesse, eles precisavam derrubar esses monarcas absolutistas. E o povo, ele acabava sendo subjugado, ou seja, o povo era pisoteado por esses reis, o povo era pisoteado pela imposição da igreja, eles não conseguiam ter liberdade para ir além, para se expressar, para pensar de forma crítica e reflexiva.
Então, era uma relação pautada nas trevas e no medo. E daí a ideia de iluminar, de iluminismo. Porque eles viviam no escuro. E o que é esse escuro? É a impossibilidade de poder pensar, de poder ir além, de poder refletir. E então, como é que funcionava, né? A igreja manda e quem desobedece está condenado ao inferno. O absolutista manda e quem não obedece morre na forca ou na guilhotina. O povo, se não obedecer, tem a opção de morrer, de ir para o inferno ou de morrer e ir para o inferno. Então veja que era uma sociedade que fazia a sociedade refém. Esses líderes faziam eles de refém porque eles não tinham opção, eles não conseguiam ter liberdade para sair dessa situação. E foi por isso que o movimento iluminista começou a crescer e ganhar tanta força. Mas existia um fator que foi muito importante para que isso acontecesse. E esse fator foi justamente a ciência. A igreja acreditava que a Terra ela era o centro do nosso sistema solar, certo? A igreja acreditava que a Terra era o centro do universo. Então, tudo girava em torno da Terra. E por muito tempo a igreja defendeu essa ideia e acabou fazendo com que isso tornasse real para a sociedade, né? Porque segundo a Bíblia o homem é o centro, né, da criação de Deus. Então a igreja achou válido achar que a Terra era o centro do universo. Porém, Galileu Galilei, ele inventou o seu primeiro telescópio e ele fez as suas análises, seus experimentos científicos e ele acabou percebendo que na verdade não, a Terra não é o centro do sistema solar, e sim o Sol. Tampouco a Terra é o centro do universo, porque o universo é vasto demais. Então, o centro do nosso sistema solar seria o Sol. E aí as pessoas começaram a ver e se questionar. Se a igreja errou sobre isso, ela pode estar errada sobre várias outras coisas. Se a igreja nos enganou sobre isso, ela pode estar nos enganando sobre várias outras coisas. Isso foi um dos motivos, porque as pessoas também se sentiam oprimidas, não só pela igreja, mas pelos monarcas, pelos absolutistas. Então, essa junção de coisas fez com que a sociedade se rebelasse contra aquele modelo que eles estavam vivendo. E foi aí que vários pensadores começaram a produzir várias enciclopédias, começaram a produzir vários trabalhos, e esses trabalhos foram direcionando a filosofia, a ciência, a sociedade, a forma de pensar das pessoas. Um dos que ficaram muito famosos foi o John Locke. Isso que a gente conhece de três poderes, executivo, legislativo e judiciário, isso começou a surgir justamente na época do iluminismo. John Locke defendia essa ideia. Ele também defendia que os homens eles nasciam livres na sociedade. Eles eram como uma folha em branco. E dependendo se a sociedade era boa ou mal com ele, ou das experiências que ele viveu, ele ia acabar absorvendo essas vivências e ia modular a sua própria personalidade. Então o homem não nasce servo de Deus, o homem não nasce servo de um rei. O homem nasce livre, ele não é uma folha em branco. E com o passar do tempo, ele vai adquirindo suas características, certo? Então, uma coisa também que Locke era contra era a soberania do Estado. Ele dizia, não, o Estado não é soberano, quem é soberano é o povo. Todo poder emana do povo. Outro grande pensador foi Rousseau. E Rousseau dizia o seguinte, o homem ele não nasce bom e nem mal. A sociedade que vai transformar ele, a sociedade que vai o corromper. Mas a gente precisa entender essa visão de Rousseau, que o homem ele é livre, certo? Ele nasce na sociedade com seu instinto natural. O homem ele vem para a natureza como animal. Quem ensina o que é bom e o que é errado? Quem disse para a gente o que é bom e o que é errado? A sociedade. A sociedade criou uma moral. Ela que disse o que é certo e o que é errado. Então, o homem, quando ele vem para essa sociedade, ele se depara com o que é bom e o que é ruim. E é a sociedade que apresenta para o ser humano o que é o mal. Um leão é mau porque na selva ele mata um cervo? Não, é a natureza dele. Então, quem ensinou o que é certo e o que é errado? A sociedade. Então, para que a liberdade do homem não seja perdida nesse processo, Rousseau fala que existe um contrato social, que é um acordo do homem com a sociedade, que diz o seguinte, você é livre dentro daquilo que a lei garante. Então, a lei ela surge justamente para que a gente possa ter essa estrutura da sociedade, para que ela não fique uma coisa completamente desorganizada, bagunçada. Em seguida vem Adam Smith, certo? Ele fala o seguinte, mais do que bondade, o que levava o ser humano a agir corretamente era a sobrevivência. Então, basicamente, o que Adam Smith falava era o seguinte, se todo mundo fizesse a sua parte, cada um fizesse a sua parte, no geral, a sociedade iria melhorar. Então, é aquele negócio, faça a sua parte, né? Que você fazendo a sua parte, todo mundo vai evoluir junto. Então, ele dizia o seguinte, que
ele rechaçava a ideia de que a riqueza, de que a riqueza de um país era pautada no ouro ou naquelas riquezas que o país tinha. Mas sim, essa riqueza que o país possuía, na verdade, era a produção de bens. Então, quanto maior a capacidade de uma sociedade de produzir bens, maior seria a sua riqueza, certo? E ele dizia o seguinte, ele falava um conceito que chamava mão invisível. Aí você se pergunta, mas o que é mão invisível? Ele dizia o seguinte, a gente não precisa do Estado mandando na economia. A economia sozinha vai se estruturar, vai se ajustar e vai guiar a sociedade para um grau de desenvolvimento. Então ele dizia, vocês podem perceber que essas ideias desses pensadores eram ideias que iam contra o Estado, né? Eles não acreditavam que o Estado ele poderia garantir direitos. Por quê? Porque eles vinham de uma sociedade em que os governantes eram opressores, eram absolutistas, a igreja oprimia a sociedade, então eles tinham uma certa desconfiança desse modelo. E aí, para finalizar, a gente pode ver que o movimento iluminista ele inspirou várias outras revoluções no mundo, certo? Inclusive aqui no Brasil, nós podemos lembrar da Inconfidência Mineira, né, com o Tiradentes, mas também houveram revoluções lá nos Estados Unidos, que foi a Revolução Americana, né, que eles procuravam a independência da Inglaterra, do governo britânico, e também houve a Revolução na França, que foi um marco na história da humanidade, porque a Revolução na França, inspirada tanto pela Revolução dos Estados Unidos, quanto pelo Iluminismo, essa revolução trouxe a ideia de universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais. Então vejam que esse movimento que surgiu na Europa, ele se espalhou por todo o mundo. E se espalhou muito presente também aqui no Ocidente, que nosso país se localiza, a estrutura geopolítica da gente se localiza. Então, foi basicamente isso que o Iluminismo trouxe. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se você ficar com alguma dúvida, volta o vídeo aí, assiste novamente. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!